Olá, seja muito bem-vindo a mais um conteúdo bíblico teológico aqui no canal. Eu sou o Pastor Marcos e é sempre um prazer ter você por aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. No vídeo de hoje, vamos estar iniciando mais uma série de estudo bíblico. Nessa série, vamos estar abordando uma disciplina que se chama pneumatologia. Se você gosta dos conteúdos que são apresentados aqui no canal, eu já te convido a estar curtindo o nosso vídeo. Deixe aqui abaixo também o seu comentário sobre o que você achou da aula de hoje. Compartilhe com seus amigos esse conteúdo e se inscreva no nosso canal se caso ainda não é inscrito. No vídeo de hoje, nós vamos estar introduzindo o nosso estudo a essa disciplina, fazendo uma visão panorâmica do ensino sobre pneumatologia para começarmos a compreender qual a etimologia desse termo e qual o conceito bíblico teológico que nós temos acerca dessa doutrina à luz da Palavra de Deus. Vamos então estar conhecendo um pouco melhor sobre o assunto. Bom, a palavra pneumatologia é composta de duas palavras de origem grega. Pneuma, que significa espírito, e logos, que quer dizer estudo ou tratado. Assim sendo, pneumatologia é a disciplina que estuda a doutrina do Espírito Santo. Durante grande parte do período antigo da Igreja Cristã, foram levantadas inúmeras discussões que tinham como foco central a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Isso se dava no âmbito da sua divindade e também quanto à questão da sua humanidade. Consequentemente, um entendimento incorreto quanto à sua obra comprometeria a compreensão acerca da sua obra redentiva. Nessa época, os debates teológicos se limitavam unicamente à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Não havia uma preocupação em se debater e definir temas teológicos a respeito do Espírito Santo e de sua obra. E exemplos claros dessa asseveração podem ser observados em alguns documentos elaborados pela Igreja Cristã. O Credo Apostólico, por exemplo, se refere ao Espírito Santo apenas nos seguintes termos: creio no Espírito Santo. Semelhantemente, o credo niceno-constantinopolitano afirma também dizendo assim: cremos no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adorado e glorificado, que falou através dos profetas. Ou seja, em outras palavras, controvérsias sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo não faziam parte da agenda dos pais da Igreja. No período da Reforma Protestante do século XVI, deu-se uma considerável atenção a questões teológicas a respeito do Espírito Santo de Deus. No entanto, controvérsias surgiram apenas no final do século XIX e no início do século XX, com o advento do pentecostalismo. De lá para cá, muita coisa se fala, muitas obras foram escritas a respeito da terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, na busca da compreensão sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, existe um referencial básico, porém indispensável para essa tarefa. Tal referencial é a pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois a revelação inteira da Palavra de Deus é cristocêntrica. O Pai, a Palavra, a redenção, a Igreja, a consumação revelam-se-nos a encarnação, ministério, sacrifício, ressurreição e reinado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Além do mais, foi o próprio Jesus que definiu com exatidão a natureza da obra do Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8 ao 11,
encontramos uma afirmação sobre a obra verdadeira e primária para a qual o Espírito Santo foi enviado ao mundo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, em outras palavras, Cristo estava dizendo que o Espírito Santo convenceria o pecador a respeito da sua incredulidade, a respeito de Cristo, que ia para o Pai como a perfeita justiça do pecador. Ainda nos versículos 13 e 14, falando a respeito do Espírito Santo, Cristo afirma dizendo assim: Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esta afirmação de Jesus é a base do entendimento de que a obra do Espírito Santo é servir de holofote para a cruz de Cristo. Portanto, a missão do Espírito Santo é aplicar a obra redentora de Cristo Jesus na vida do pecador. Isto vai de encontro ao princípio segundo o qual muitos buscam o Espírito Santo, enquanto deveriam estar buscando a Cristo, a quem o Espírito Santo veio revelar. Há também aqueles que se preocupam apenas com os dons e com o poder do Espírito Santo, sem nada saberem a respeito da sua obra poderosa para romper o poder do pecado. Na obra da salvação, o dom maior que o Espírito Santo outorga é um coração quebrantado e um espírito contrito diante de Deus. Deve-se ter em mente que pneumatologia desassociada de cristologia redunda em um falso e pernicioso misticismo. A obra do Espírito Santo, de uma forma geral, consiste em levar as coisas à completação, agindo imediatamente sobre a criatura e nela. Nesse sentido, a obra do Espírito Santo é o elo que faltava no relacionamento entre Deus e as suas criaturas. Desde a obra de Deus na criação está a consumação. A sua obra é uma espécie de continuação à obra do Filho de Deus, assim como a obra de Jesus Cristo é uma continuação à obra do Pai. Entretanto, é interessante notarmos que a obra do Espírito Santo em nossa salvação é bem mais abrangente do que costumamos pensar. A sua obra abrange também a preparação e a qualificação de Jesus Cristo para a efetivação da sua obra redentora. Isto se deu através do preparo do corpo humano de Cristo e a sua capacitação para se tornar um sacrifício pelo pecado. Em Hebreus capítulo 10, versículos 5 ao 7, encontramos o sentido de que através da preparação do corpo de Cristo, um corpo santo, ele foi capacitado a ser um sacrifício pelo pecado. No seu batismo, Cristo foi ungido com o Espírito Santo. Isso está em Lucas capítulo 3, versículo 22. E recebeu do Espírito Santo dons habilitadores sem medida. É importante pensarmos também que o Espírito Santo atua na nossa salvação, inspirando as Sagradas Escrituras. Ele inspirou e capacitou os escritores sagrados para que eles pudessem escrever a revelação especial de Deus. O Espírito Santo inspirou as Escrituras para que, através delas, os homens tivessem o conhecimento da obra redentora
de Cristo Jesus. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, encontramos a seguinte afirmação: porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja como o princípio da nova vida. Em Efésios capítulo 2, versículo 22, está escrito assim: no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Quando o Espírito Santo habita na igreja, ela é ensinada e direcionada por ele. O Espírito Santo dá testemunho a respeito de Cristo e guia a sua igreja na verdade, na vereda da verdade. Dessa forma, o Espírito Santo de Deus atua na vida da igreja, aumentando o nosso conhecimento do Salvador. Quanto ao homem natural, ele não recebe nem tem capacidade de conhecer estas verdades reveladas, pois elas se discernem espiritualmente. Portanto, a operação especial do Espírito Santo consiste em convencer o mundo do pecado, revelar a Cristo, regenerar a alma, guiar os homens ao exercício da fé e do arrependimento. Entendendo isso, percebemos que o papel principal do Espírito Santo no processo de nossa salvação é fazer-nos um em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, encontramos a fonte desta certeza, desta convicção. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Podemos concluir então que a nova vida espiritual do homem regenerado, na sua totalidade, é a operação do Espírito Santo de Deus. Ao se fazer um exame do assunto abordado, como este se apresenta nas Sagradas Escrituras, podemos perceber a importância da obra do Espírito Santo em todas as fases da salvação que Deus concede ao homem em Cristo Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, encontramos a afirmação de que somente o Espírito Santo é capaz de discernir as questões espirituais e que o homem não pode entendê-las. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Um pouco antes, no versículo 13, Paulo afirma que as coisas espirituais são ensinadas pelo Espírito Santo, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 3, Paulo afirma que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo de Deus. Quais as implicações desta passagem para o entendimento da ação do Espírito Santo na salvação? A grande questão reside no fato de que aqui temos a maior comprovação da real necessidade da sua obra. O homem não quer nem pode chamar Jesus de Senhor de uma forma genuinamente salvífica. A parte da obra do Espírito Santo de Deus, o homem não pode afirmar o senhorio de Cristo, coroando-lhe como Senhor da sua vida, até que a sua vontade seja quebrantada, até ser levado a perceber a sua condição de pecador, a sua condição de perdição eterna sem Cristo Jesus. Unicamente o Espírito Santo, agindo poderosamente, o torna disposto a cumprir as condições exigidas por Deus. No novo nascimento também,
É imprescindível a ação da terceira pessoa da Trindade. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse a Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Portanto, o agente de tal operação, Jesus explicou a Nicodemos que é o Espírito Santo de Deus, mediante a instrumentalidade da palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, encontramos a mesma operação, descrita nos seguintes termos: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e permanente. É a operação do Espírito do Deus vivo no coração do homem e nas suas emoções que produz esse novo nascimento, mediante o emprego da palavra de Deus, a palavra da verdade. Nas Escrituras, a obra do Espírito Santo na salvação pode ser observada em muitas passagens bíblicas. Sua obra é efetuada da sua própria maneira, soberanamente. João capítulo 3, versículo 8. Sua obra é vista na anunciação feita à Virgem Maria. Lucas capítulo 1, versículo 34 ao 35. Sua obra é vista na vitória da luz sobre as trevas no coração do pecador. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 6. Sua obra é vista também pelo amor de Deus em nossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. Sua obra é vista no acesso que temos ao Pai na base do sangue de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 18. Na ajuda que recebemos nas nossas fraquezas, Romanos capítulo 8, versículo 26. Somente pelo Espírito Santo somos batizados no corpo de Cristo, na sua igreja, e feitos um só com ele. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Muitas outras passagens relatando ações específicas poderiam ser abordadas aqui. Todavia, nos limitaremos apenas a essas. A união com Cristo é uma expressão usada para resumir diversas relações distintas entre os crentes e Cristo, por meio das quais os cristãos recebem todos os benefícios da salvação. Entre essas relações se incluem: estamos em Cristo, Cristo está em nós, somos semelhantes a Cristo e estamos com Cristo. A forma como o Espírito Santo atua na união mística de Cristo com o crente é subjetiva, ou seja, quando Cristo mereceu a salvação para o seu povo e tomou posse real das bênçãos da salvação, a sua obra ainda não estava finalizada. Ele deu ao seu povo a posse de todas as bênçãos através da operação do Espírito Santo de Deus, que recebe tudo de Cristo e dá aos seus eleitos. O Espírito Santo é quem nos une a Cristo Jesus, ao nos entregar aquilo que Cristo conquistou para nós. A vocação eficaz se relaciona diretamente com o chamado do Evangelho. Na grande maioria das vezes, Deus chama eficazmente, onde a palavra está sendo proclamada, pregada ou ensinada. A poderosa ação do Espírito Santo opera com a apresentação da palavra feita pelo pregador. O Espírito Santo opera da seguinte forma na vocação eficaz. Ele opera abrindo o coração do ouvinte e habilitando a responder afirmativamente. Podemos confirmar isso quando lemos Atos capítulo 16, versículo 14. O Espírito Santo opera com a apresentação da pregação do Evangelho, iluminando a mente do ouvinte para que ele possa entender e assimilar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus.
Podemos confirmar isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 12 ao 13. O Espírito Santo opera concedendo nova vida espiritual para que o ouvinte se volte para Deus com a fé salvífica, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 5. O Espírito Santo é o agente que opera também para a regeneração. A regeneração nada mais é do que o ato de criar uma nova vida no homem. É o ato de Deus pelo qual o princípio da nova vida é implantada no homem e a disposição dominante da alma se faz santa. E o primeiro exercício desta nova disposição é assegurado. É interessante notarmos que a regeneração ou novo nascimento nada mais é do que a obra do Espírito Santo de Deus. Jesus, quando falava a Nicodemos, disse que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Paulo disse que Deus salva-nos mediante o lavar regenerador e purificador do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Devemos entender, antes de qualquer coisa, que a ação do Espírito Santo na regeneração é, acima de tudo, soberana. Jesus comparou ao vento que sopra onde quer e vai para onde quer. João capítulo 3, versículo 8. Ele opera onde e da forma que deseja. A sua obra é igualmente misteriosa, assim como o vento é. Entretanto, essa ação misteriosa é o que leva à criação de uma nova vida no homem. Esta nova vida é uma consequência direta da nossa união com Cristo Jesus. Esta nova vida é inaugurada pela obra renovadora do Espírito Santo de Deus, na qual ele começa a transformação à imagem de Cristo. A regeneração deveria ser entendida como a renovação que o Espírito efetua em todo o curso da vida cristã. A obra do Espírito Santo na regeneração envolve vários elementos: iluminação espiritual, a fim de se poder ver o reino de Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 20 ao 27. A regeneração envolve também libertação da vontade, de sua escravidão numa natureza dominada pelo pecado. Isso se dá através do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus na vontade humana. João capítulo 3, versos 5 ao 20 confirma isto. Na regeneração, a purificação. Isto é o que quer comunicar a frase nascer da água, pois a água e o Espírito estão intrinsecamente relacionados. Ezequiel capítulo 36, verso 25 ao 27 vai nos confirmar esta verdade. O Espírito Santo concede nova vida e purifica o coração. A conversão pode ser definida como o ato consciente de uma pessoa regenerada, no qual ela se volta para Deus em arrependimento e fé. Em suma, conversão nada mais é do que voltar-se para Deus, e isso ocorre somente mediante a ação soberana do Espírito Santo de Deus. Somente quando o homem nasce novamente da água e do Espírito é que ele se encontra apto para se voltar para Deus em arrependimento e fé. Apesar de serem dois aspectos da conversão, serão discutidos separadamente. A conversão que não esteja arraigada na regeneração não é conversão verdadeira, não é conversão genuína. A conversão tem como o autor, o Deus triuno, o princípio da nova vida que é implantado no coração do homem regenerado.
não redunda em ação consciente por seu próprio poder inerente, mas unicamente pela influência, pelo poder, pela influência iluminadora e frutificadora do Espírito Santo de Deus. Podemos confirmar essa verdade em João capítulo 6, versículo 44, Filipenses capítulo 2, versículo 13. O arrependimento, antes de qualquer coisa, é um aspecto da conversão. Anteriormente, a conversão foi definida como o voltar-se para Deus. Esse voltar-se é o que chamamos de arrependimento. Entretanto, isso quer dizer voltar-se do pecado. É fato indiscutível que a conversão não pode ocorrer de forma nenhuma sem arrependimento. Podemos perceber que o arrependimento é algo que ocorre num momento específico do tempo. O arrependimento também é descrito na Bíblia como sendo a obra do Espírito Santo. O que por isso só é bastante razoável, já que a conversão é obra do próprio Espírito Santo. Ao ouvirem a respeito da conversão de Cornélio e dos seus familiares e de como o Espírito Santo havia vindo sobre eles, a resposta dos crentes de Jerusalém foi a seguinte: e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também os gentios foi concedido o arrependimento para a vida. Atos capítulo 11, versículo 18. O que fica latente na presente passagem é que o arrependimento que foi concedido por Deus aos gentios veio sobre eles por meio do derramamento do Espírito Santo de Deus. Logo, o Espírito Santo de Deus também participa no arrependimento que conduz à vida eterna. A fé também é um aspecto da conversão. Assim como o arrependimento significa o voltar-se do pecado, a fé significa voltar-se para Cristo em obediência. A fé da qual estamos tratando neste ponto é a fé salvífica, que é a resoluta e deliberada confiança na pessoa de Cristo Jesus como uma pessoa viva, visando ao perdão dos pecados e à vida eterna com Deus. Quando refletimos sobre a fé, nós percebemos que a fé é de caráter pneumatológico, ou seja, ela também é um dom do Espírito Santo de Deus. Pois a graça da fé, o dom da fé, por meio da qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra que o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, faz no coração do homem e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos, pela oração, ela é aumentada e fortalecida. A justificação pode ser definida como a ação de declarar alguém justo. De forma mais ampla, é o ato instantâneo e legal da parte de Deus, pela qual Ele considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós e nos declara justos à vista dele. No Novo Testamento, encontramos evidências de que a obra do Espírito Santo também se faz sentir nesse estágio. A justificação se dá pela fé, e essa fé é vista como sendo um dom do Espírito Santo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Paulo afirma dizendo assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as obras citadas nesse versículo podem ser aplicadas ao Espírito Santo de Deus, pois a nossa justificação se dá pelo poder, pela influência do Espírito Santo.
A justificação do crente é indissociável da obra do Espírito Santo. A justificação nos promove alguns benefícios também oriundos da ação soberana da terceira pessoa da divindade. Um destes benefícios é a nossa adoção como filhos de Deus. Paulo, em Gálatas, capítulo 4, verso 4 ao 6, nos informa que fomos adotados por Deus. No versículo 6, ele afirma dizendo assim: "E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai." Quando o Espírito Santo vive em nós, ele clama por Deus, Pai, e nos assegura que somos verdadeiramente filhos de Deus. O Espírito Santo é chamado de o Espírito de adoção. Romanos capítulo 8, versículo 15. O Espírito guia os que verdadeiramente são filhos de Deus. Podemos confirmar isso em Romanos capítulo 8, versículo 14. O Espírito, como Espírito de adoção, é o recebimento de uma herança prometida por Deus, na fórmula do pacto em Ezequiel, capítulo 36, versículo 27. "Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis." A habitação do Espírito no povo de Deus sempre está relacionada com o pacto ou sua renovação. Ele salienta ainda o fato de que a realidade da adoção do povo de Deus é tema implícito na fórmula: "Eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo." Assim sendo, podemos concluir que a justificação do crente, juntamente com o benefício da adoção, é também a obra do Espírito Santo de Deus. O próprio nome Espírito Santo já sugere a associação do Espírito com a obra da santificação. A santificação é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem regenerado, que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida presente. De forma sucinta, santificação nada mais é do que conformidade com a imagem de Deus, embora de forma ainda imperfeita. A santificação está em estreita relação com a regeneração, pois esta, como mudança moral, é o primeiro estágio da santificação. Em outras palavras, assim como a regeneração é obra do Espírito Santo, logicamente, a santificação também o é. A salvação foi conquistada por Cristo e aplicada à vida do crente pelo Espírito Santo de Deus. Acontece que muitas dúvidas surgem com respeito à permanência ou não do crente nos caminhos de Deus. Afinal, o que garante que aquele que foi chamado, regenerado, justificado, santificado, será preservado até o fim? E como o Espírito Santo ajuda nesta preservação? Pela perseverança dos santos, todos aqueles que verdadeiramente nasceram de novo serão guardados pelo poder de Deus, mediante o Espírito Santo, e perseverarão como cristãos até o final da vida. E só aqueles que perseverarem até o fim, justamente nasceram de novo. Uma prova de alguém que não foi regenerado, que não nasceu de novo, que não recebeu a influência do Espírito Santo, é que essa pessoa não vai permanecer no caminho de Deus. Agora, se alguém foi regenerado, se o Espírito Santo habita na vida de um crente, ele vai perseverar até o fim, porque o Espírito Santo habita com poder na sua vida. Geralmente, especulamos acerca do papel do Espírito Santo de Deus,
baseados unicamente no tradicional jargão evangélico teológico. O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a obra de salvação nos corações das pessoas. Entretanto, é imenso o testemunho da própria Escritura Sagrada, da ativa e igualmente ampla atuação do Espírito Santo na salvação do homem. Portanto, o que podemos ver até aqui é que o Espírito Santo nos une a Cristo, nos chama pela instrumentalidade da pregação do Evangelho, nos capacita a respondermos com fé a esse chamado, a esse convite, e nos regenera, nos santifica, nos justifica e também nos preserva até a consumação do plano redentivo de Deus. Isso tudo está dentro do propósito do Pai em redimir o homem decaído. Encontramos o papel do Filho sendo castigado em nosso lugar naquela cruz e o Espírito Santo revelando, projetando a cruz no coração dos pecadores. Esta é a verdadeira obra do Espírito Santo. Portanto, busquemos a Cristo, que foi quem o Espírito Santo veio revelar aos nossos corações. Pois se temos Jesus Cristo, temos também o Espírito de Cristo Jesus. Essa foi apenas uma introdução do nosso estudo acerca da doutrina sobre pneumatologia. Fizemos uma visão panorâmica sobre toda a disciplina e nas próximas aulas nós vamos estar aprofundando um pouco melhor sobre o assunto. Se você gostou do conteúdo, curte o nosso vídeo, deixe aqui abaixo o seu comentário, compartilhe esse conteúdo para todos os seus amigos, se inscreva em nosso canal se caso ainda não é inscrito, porque assim você vai estar recebendo gratuitamente todo o material de estudo bíblico que eu sempre estou disponibilizando gratuitamente por aqui. Por hoje é só, vou ficando por aqui, mas estarei te aguardando no nosso próximo encontro para darmos continuidade ao nosso estudo sobre pneumatologia.